Fala, fiel torcida todo poderoso Corinthians, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar sobre Edmilson Júnior, ele pode ser jogador do Corinthians. Fiel, vamos trazer informações também referente à Neoquímica Arena e Caixa Econômica Federal. Corintianeiro, como que anda a situação entre Caixa e Corinthians para a quitação da Arena? Vou trazer informações atualizadas para vocês. Vamos falar sobre o mercado da bola e sobre o Corinthians, fiel, podendo aí fazer 3 mudanças na equipe titular. Tem informações aí que o Corinthians vai entrar totalmente diferente diante do Nacional. A única coisa que eu peço para vocês, por favor mesmo, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal. Isso vai ajudar a plataforma a espalhar esse vídeo para mais corintianos, tá, fiel? Em contrapartida, eu respondo todos os comentários de vocês, sem nenhuma exceção. E, fiel, quero trazer uma ressalva aqui antes de iniciar esse vídeo. Por este fato de eu responder todos os comentários, é isso que me deixa feliz. Eu recebi um comentário do pastor Josino Barbosa, tá, fiel? Pedindo para mim mandar um abração para o seu filhinho de apenas 6 meses, Benjamin Kadosh. Um grande abraço do corintianeiro para você, para sua esposa Daiane também. Que Deus possa confortar e abençoar sua família a cada dia mais. Um abração para o Benjamin Kadosh mesmo, um beijão para a sua família, tá, pastor Josino Barbosa? Então, vamos falar de Corinthians, fiel, porque o Corinthians terá 3 mudanças na equipe titular do Timão, tá? Quais são essas mudanças, corintianeiro? No treino de sábado, no treino de ontem, fiel, o Antônio Oliveira entrou com 3 mudanças na equipe titular, que ele fez essa mudança geral mesmo, tá? Ele colocou o Romero no lugar do Pedro Raul, a gente entrou também com o Igor Coronado na equipe titular e com o Fausto Vera também entrando aí no lugar do Breno Bidon. Então o Corinthians terá provavelmente essas 3 mudanças para enfrentar o Nacional. Fiel, eu acho isso bom. Já vamos falar o porquê. Referente ao Fausto Vera, eu sei que vocês vão aí questionar: ai, corintianeiro, ele não merece ser titular, Fausto Vera só vem prejudicando o time, é aquele argentino falso, né? Como a gente costuma dizer, mas, fiel, vamos ser francos e sinceros, a gente não acompanha os treinos do Corinthians todos os dias. O Antônio Oliveira ele já deixou muito claro que na equipe dele vai jogar quem estiver treinando bem, quem estiver jogando mais será o titular. Então isso obviamente é muito importante, essa característica do treinador de colocar realmente quem está jogando bem. Então de repente o Fausto Vera nos treinos está apresentando uma evolução que nós não estamos sabendo. Eu não tenho informações do Fausto Vera nos treinos. Eu tenho informação do Igor Coronado, que eu trouxe no vídeo de ontem para vocês, em que a fonte me confirmou que ele é diferente. Corintianeiro, o Igor Coronado é diferente, está agradando muitos nos treinos. Isso antes dele pegar a dengue, tá, fiel? Então ele já recuperado, provavelmente vai ser titular, porque no sábado ele treinou como titular da equipe do Corinthians, junto com o Fausto Vera e junto com o Romero também, tá, fiel? Então o Corinthians terá mudanças significativas para enfrentar o Nacional às 19h30 na Neoquímica Arena. E, fiel, este jogo do Corinthians, ele é de suma importância. Para a gente só interessa vencer, vencer e vencer. O empate não agrada, não é bom, e a derrota pior ainda, tá, fiel? Lembrando que classifica direto para a próxima fase só quem passar em primeiro lugar do seu grupo. O segundo colocado vai disputar os playoffs, em outras palavras, a repescagem. Então é de suma importância que o Corinthians faça o jogo da vida e vença o Nacional. E eu tenho certeza que com mudanças na equipe, com o Igor Coronado entrando, que é a nossa contratação mais cara, um meia de criação muito bom, com ótimos números quando ele estava na Arábia, eu tenho certeza que vamos apresentar sim uma evolução. Pelo menos a ideia é essa, a expectativa de nós corintianos é essa, tá, fiel? Mas comentem porque eu quero saber muito a sua opinião referente a este assunto da equipe titular do Corinthians tendo mudança, certo, fiel? Fiel, muitos estão me perguntando entre o que está acontecendo entre Corinthians e Caixa Econômica Federal. Corintianeiro, qual que é o status? Corintianeiro, como que está? Existe evolução, fiel? Informações, vou até pegar o nome do jornalista para mim não cometer aqui nenhuma injustiça com vocês, tá? O jornalista Lauro Jardim, do site O Globo, um dos principais sites de notícia,
afirmou que o Corinthians continua na estaca zero com a Caixa Econômica Federal. Não apresentou sequer nenhuma proposta, não há propostas na mesa para a quitação da arena, tá, fiel? O Corinthians continua devendo à Caixa Econômica Federal a quantia equivalente a 600 milhões de reais. Corintianeiro, essa dívida ela é pagável? Aliás, a dívida do Corinthians inteira, ela é pagável? Fiel, obviamente que é. O Flamengo estava pior do que o Corinthians. A dívida do Flamengo era maior que a do Corinthians. O Flamengo pegou uma sequência de gestões comprometedoras, uma gestão boa, uma gestão de caráter, uma gestão de pessoas corretas, e o time voltou a ser um time bom, um time competitivo, um time forte financeiramente, um time forte no mercado. Então por que o Corinthians também não é possível realizar isso? Basta a gente ter pessoas competentes no cargo, fiel. Então o Augusto Melo, eu estou com muita expectativa nele. Para mim, a nossa melhor contratação foi a vitória do Augusto Melo nas eleições, porque ele sim é um gestor que pode ajudar e muito o Corinthians. Porque ele tem pessoas competentes ao seu lado, como Rosalá Santoro, diretor financeiro, como Yunque Lee, diretor jurídico. Então, fiel, o Corinthians ele está muito próximo aí de fazer uma gestão maravilhosa. Agora, quanto à parte futebolística, a gente tem que ter um pouco de calma, um pouco de paciência, porque uma reformulação ela nunca é fácil. A gente trocou praticamente um time inteiro, fiel. Não é fácil aí você fazer um time vencedor, um time campeão da noite pro dia. Mas estamos com pessoas competentes, eu acredito isso na área técnica, mesmo o Antônio Oliveira tendo errado sim contra o Racing de Montevidéu, tentando dar uma de professor Pardal, mas ele é um cara que trabalha muito, já trouxe informações para vocês, que ele nos treinamentos, ele fica suando, transpirando muito, correndo junto com o jogador, instruindo, não é aquele treinador preguiçoso ou aquele treinador ultrapassado. Vamos dar uma chance para ele, o aproveitamento dele é muito bom no Corinthians, tá, fiel? E ele ainda tem muito o que provar e eu tenho certeza que ele vai conseguir encaixar esse time. Trouxe informações para vocês também atualizadas referente ao Fabinho Soldado, que vai dar preferências para contratações a pedidos do Antônio Oliveira, fiel. Então o treinador tá pondo aí jogadores que ele gosta, de suas características. Vamos confiar, isso leva um pouquinho de tempo mesmo, mas eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom papel, principalmente na abertura da segunda janela, que o Corinthians vem forte, tá, fiel? Vamos falar agora sobre um pouquinho sobre mercado da bola, vamos falar aí o que acontece com o Timão. Fiel, antes de eu entrar na situação do Edmilson Júnior, podendo ser jogador do Corinthians, vou trazer informações para vocês. Eu quero falar para vocês referente ao mercado da bola o seguinte: o mercado da bola no Brasil ele está aberto para jogadores que disputam os estaduais. Este mercado ele abriu no dia 1º de abril e vai se estender até o dia 19 de abril. É uma janela muito curta, ou seja, é uma chance aí dos clubes se reforçarem para jogadores que disputam os estaduais. Fiel, quando o mercado da bola está aberto, seja internacional ou seja aqui para jogadores dos estaduais, é óbvio, muito claro isso, para todos os canais referentes ao Corinthians, porque não é só o meu, de ter muitas sondagens de jogadores, muitos jogadores oferecidos por empresários, várias apostas mencionadas que podem ser contratações em que o clube está monitorando, várias monitorações, como eu acabei de mencionar, várias possíveis trocas. Quando o mercado da bola está assim, chove jogadores. Então, os jogadores que eu trago aqui para vocês, todos têm relevância com o Corinthians. Por que eu estou dizendo isso? Obviamente, existem alguns haters que ainda criticam e eu, com toda a minha humildade que Deus me deu, graças a Deus, eu ainda respondo esses haters, porque mesmo uma crítica, eu acho que ela tem que ser respondida, tá? E eu, inclusive, eu adoro quando tem críticas construtivas, porque eu leio e tento melhorar a cada dia mais para estar bem aqui transmitindo as notícias para vocês, tá, fiel? Então, eu trago poucos jogadores ainda nesse canal. Tem muitas pessoas que traz muitos jogadores que não tem nada a ver com o Corinthians. Eu trago jogadores que têm relevância, em que já passou pelo Corinthians, o Corinthians já negociou ou que está negociando. Eu trago atualizações para vocês do mercado da bola todos os dias, fiel. Todos os dias eu trago atualizações para vocês. Incrível que tem pessoas ainda que reclamam. Mas fazer o quê, né, fiel? Nem Deus conseguiu agradar a todos. O que eu posso fazer? É continuar trabalhando com seriedade para transmitir o melhor para vocês, tá, fiel? Inclusive, todos os jogadores que eu cravei
estão jogando hoje no Corinthians. Todos que eu cravei está no Corinthians. Não tem um jogador sequer que eu cravei e não está no clube. Aliás, minto, existe um, o Lucas Veríssimo, mas esse jogador foi um jogador que todo mundo errou, tá, fiel? Então, o que eu quero trazer para vocês é que vocês podem confiar na credibilidade do corintianeiro, porque eu trabalho muito para ser o maior, para ser uma pessoa mais transparente possível, tá? Inclusive aí tenho ótimas informações cravadas no timão, antecipando informações que grandes redes de televisão vão dar depois de uma semana. Aqui eu trabalho muito para poder proporcionar para vocês o melhor da informação, tá, fiel? Inclusive a gente vai falar sobre o mercado da bola agora. Vou fazer um breve resumo para vocês. O Corinthians quer de qualquer jeito, aliás, ele tenta de qualquer jeito, como sua esperança para este mercado, uma antecipação de valores financeiros nas cifras de 40 milhões de reais da Europa. Corintianeiro, mas qual antecipação é essa? Antecipação da venda do Murilo ao Nottingham Forest e também do Felipe Augusto, centroavante ao Cercle Brugge, que é um clube da Bélgica, tá, fiel? Então o Corinthians tenta essa antecipação no valor de 40 milhões para contratar jogadores que o corintianeiro trouxe aqui para vocês e outros canais também trouxe, tá, fiel? A gente tem que respeitar os nossos amigos de trabalho também. Então eu vou trazer um breve resumo para vocês. O Corinthians depende desse dinheiro para contratar o lateral Riquelme, que é pedido do treinador Antônio Oliveira, que o Corinthians vai priorizar, e também o Lucas Evangelista, tá, fiel? Que também é pedido do Antônio Oliveira. O Riquelme, fiel, quer jogar no Corinthians. O Lucas Evangelista também quer jogar no Corinthians. Olha que informações maravilhosas para o nosso timão. Só que eles não têm 100% dos direitos federativos dele. Existem um clube que detém esses direitos e precisam ser negociados e isso envolve um grande valor financeiro, tá? Mas eles querem jogar no Corinthians e a possibilidade de jogar ela é grande, tá? Principalmente o Riquelme ainda para esta janela. Já o Lucas Evangelista é projeto para o meio do ano, junto com o volante Hernani também do Parma, assim como revelou o craque Neto. O corintianeiro revelou 2 semanas atrás, antes do apresentador. Para vocês verem também que aqui eu sou muito bem informado, tá, fiel? Mesma coisa com o Gabigol, quando eu trouxe que o Corinthians negociava com o jogador e o site O Globo, esse mesmo site que atualizou sobre a Neoquímica Arena, foi trazer também 2 semanas depois. Então aqui a gente faz um trabalho muito contundente e concreto. Corintianeiro, o que você tem em relação ao Kaique, fiel? Prestem bem atenção nesta informação. O Corinthians não vai fazer nenhuma loucura financeira para contratar nenhum jogador. Porém, o Kaique também está nos planos dessa possível antecipação da Europa, que é no valor de 40 milhões de reais, tá, fiel? Porém, o Kaique tem conversas adiantadas com o Grêmio, mas o Corinthians aposta na vontade do jogador escolher o timão, porque ele é corintiano. Mas o Kaique é um jogador que é um pouco mais difícil também, porque existe muitos clubes aí pintando a contratação do jogador e o Corinthians não vai entrar em leilão. Começou com leilão, o Corinthians já sai fora da situação, tá, fiel? Então o Corinthians podendo fechar aí com o Riquelme, podendo fechar também com o Lucas Evangelista no meio do ano e o Hernani. Então o Corinthians tem a perspectiva muito grande de se tornar um time muito forte, fazendo de 1 a 2 contratações nessa janela e a maioria das contratações para completar o timão na metade do ano, certo, fiel? Estou transmitindo bem essas informações para vocês? Vocês estão absorvendo bem tudo o que acontece com o timão? Então comentem aí porque eu quero saber a sua opinião, porque agora vamos falar sobre Edmilson Júnior, que é a nossa última notícia de hoje, tá? Corintianeiro, o que acontece com o Edmilson Júnior hoje, fiel? Ele tem contrato que vai se encerrar daqui 2 meses. Por que é que eu estou trazendo o Edmilson Júnior para vocês? Eu vou explicar. O Corinthians abriu negociações com o jogador, se eu não me engano, na metade de janeiro, pouco depois que o Augusto Melo ganhou as eleições, tá? Inclusive o Corinthians encaminhava bem as negociações até descobrir que o jogador tinha sofrido uma lesão muito grave que fez o Corinthians recuar. O jogador recuperou da lesão e voltou a atuar bem, tá? O contrato do jogador vence daqui 2 meses, um jogador de 29 anos e que tem números muito bons no seu clube, tá, fiel? Eu não lembro se é o Al Rayyan, eu acho que é o Al Rayyan, mesmo clube aí do Lucas Veríssimo, tá? Então o que acontece em relação ao Edmilson Júnior hoje com o contrato prestes a vencer? Conversei com a fonte com que trabalho, obviamente
que eu não trago notícias aqui por conta própria, eu recebo informações, coleto informações antes de trazer o vídeo para vocês. Me disse as seguintes palavras: corintianeiro, é um nome que está saindo bastante rumores por aqui, mas eu não tenho informação de proposta ou de uma monitoração do Corinthians. Porém, pode ser que aconteça sim, porque o Corinthians já negociou com ele. Então, fiel, o que essa informação ela quer dizer? O Corinthians já negociou com o jogador está com um contrato prestes a acabar e o Corinthians pode entrar em negociação com o jogador sim. Mas até este presente momento não existe uma proposta para o jogador em caráter oficial. Lembrando que ele pode vir de graça. Então, mesmo que possa surgir uma proposta, é muito difícil, porque daqui 2 meses o seu contrato se acaba. E a multa contratual, faltando 2 meses, ela vai abaixando, ela está baixíssima agora, se algum clube quiser tirar. Ouvi informações que tanto o Flamengo quanto o Botafogo também interessam o jogador, tá, fiel? Porque é um jogador que joga de ponta esquerda, ponta direita e segundo atacante. É um atacante bastante versátil. E como o Corinthians já negociou com ele, pode sim o Corinthians entrar nessa negociação, porque é um jogador muito bom, porque ele virá sem custos nenhum. É a mesma história do Igor Jesus, um jogador que pode vir sem custos. E o Corinthians, na minha humilde opinião, precisa de um ponta direita sim, fiel. Porque com todo respeito ao Romero, que vem fazendo ótimas partidas ajudando o Corinthians, eu acho o Romero muito mais promissor dentro da área do que fora dela, tá? Então eu acho que a gente precisa de um ponta esquerda bom, um ponta esquerda de nome, um ponta esquerda velocista e driblador no mano a mano para ajudar nós. Obviamente, qualquer informação que sair sobre o Edmilson Júnior, eu vou trazer para vocês aqui. Tá vendo, fiel? Aqui neste canal também a gente fala com muita propriedade sobre certas informações, porque tem muitos canais dando o Edmilson Júnior, inclusive blogs famosíssimos, tá? E o corintianeiro está vindo aqui falar para vocês que não existe negociação entre Corinthians e Edmilson Júnior, mas pode existir futuramente, porque é um jogador que o Corinthians já negociou. Certo, fiel? Fiel, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso que você vai encontrar. Quero agradecer demais a sua presença. Não deixa de deixar o seu like, comentar neste canal também e se inscrever, tá, fiel? O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!